Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Para quem ainda não se aposentou, é no ambiente de trabalho que passamos a maior parte do nosso dia a dia. E é fundamental que este espaço ofereça não apenas ganhos salariais e oportunidades de crescimento profissional, mas também satisfação e bem-estar. Afinal, pode-se também adoecer por condições de trabalho inadequadas. E hoje, no Ponto de Vista, vamos falar de práticas que possam tornar o ambiente de trabalho mais saudável, conversando com a Tânia Teles. A Tânia tem formação em Administração e Ciências Contábeis e é especialista em gestão estratégica de pessoas no mercado de trabalho. Tânia, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Nossa, que honra estar aqui com você, falando de um tema de tanta relevância, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo. Pois é, Tânia, que atire a primeira pedra aquele que nunca passou por uma situação de mal-estar, de frustração e até mesmo adoecimento no trabalho. Seria exagero dizer que os ambientes de trabalho hoje podem ser considerados as maiores fontes de adoecimento? Concordo plenamente com você, não é exagerado, realmente, principalmente no pós-pandemia, onde foram reduzidas as fronteiras da vida pessoal e o trabalho. Então, hoje figura aí, dentro dos motivos de afastamento, o adoecimento no trabalho. Não só, é claro que nós precisamos ver o ser humano, esse profissional, como um ser integral. A vida pessoal e o trabalho ocupam um espaço muito grande. E quando eu não consigo esse equilíbrio de todo esse contexto, realmente tende a aumentar o adoecimento. Se esse ambiente de trabalho, ele traz esses fatores estressores, como uma chefia despreparada, como perseguições, às vezes, no ambiente de trabalho, assédio moral, entre outros fatores, isso com certeza eleva aí o nível de adoecimento, principalmente as questões mentais. Você falou que a pandemia, ela favoreceu bastante, né, o aparecimento desses adoecimentos, né, no trabalho, né? Que fatores específicos essa pandemia acabou ocasionando? A principal delas é o despreparo para o novo. Ninguém estava preparado para, de um dia para o outro, se ver em casa, cuidando de filhos, de marido e, ao mesmo tempo, a insegurança de saber o que estava por vir. Então, todos nós passamos por isso. E, principalmente, porque a nossa casa virou um espaço de trabalho. Muito embora eu já atue no home office há mais de 18 anos. Você sabe que eu tenho um filho hoje de 18 anos e trigêmeos. Então, eu vivi na pele, ao longo da minha vida, esse ambiente. Então, com essa transformação digital, 10 anos em 10 meses, que foi essa aceleração, as pessoas não estavam preparadas para a mudança. Então, lidar com tudo isso elevou, sim, o nível de adoecimento mental, essas questões emocionais, depressão, entre outros fatores. Por exemplo, como o transtorno de ansiedade. Então, para o profissional, frente à pandemia, lidar com toda essa pressão por resultados e sem aí conhecer a tecnologia, muitos líderes no início de 2020, eu atendi, preparei para fazer uma reunião no Zoom, criar essa ambiência nesse ambiente virtual para acolher a equipe. Para você ter uma ideia, se nós temos o processo de comunicação como algo que hoje interfere nos resultados da organização, imagine um líder ter que se comunicar pelo Zoom sem saber como usar, com vergonha de ligar a câmera e se conectar com esse liderado. Então, uma outra dificuldade também é a preparação desse ambiente de trabalho no próprio lar do trabalhador, não é? Porque muitas vezes o lar ele não oferece ou não oferecia as condições adequadas para se transformar numa estação de trabalho, não? Sim, com certeza. Algumas empresas, mas poucas, por exemplo, enviaram para as casas dos trabalhadores as cadeiras, o computador. Agora outros não deixaram levar mal uma agenda.
Então, com isso, o profissional, às vezes, ele queria fazer uma entrega, mas não sabia como. E lidar com essa ambiência, a falta de uma internet, ou a internet caindo. Eu me lembro, no primeiro dia, eu tinha reunião, né, no dia 14, quando começou a pandemia, eu tinha reunião e os meus filhos sentados na mesma mesa que eu, tendo que se adaptar à aula virtual, sem horário, e eu tendo que fazer uma reunião. Imagina você ter que dar suporte e apoio para o seu filho, suporte e apoio para o seu liderado e você também se preparando para aquele contexto. Ou seja, um nível de estresse muito maior do que se você estivesse no ambiente de trabalho. Sim, muito. Algumas pesquisas, inclusive, demonstram isso, até a questão, às vezes, algumas mostram a produtividade que aumentou, outras mostram que a produtividade caiu ao longo do tempo, em função desses fatores estressores. E também as doenças mentais, né? Assim, foi algo que aumentou muito durante a pandemia, pelo processo de trabalho, pelo processo de adaptação ao novo e pelo o que as perdas do entorno, o contexto, trouxe da sua história de vida. Rolou um pouco de insensibilidade, até mesmo por um desconhecimento, né, por ser uma situação nova, por parte dos empregadores de estarem exigindo e cobrando além do que aquele trabalhador ele poderia oferecer naquele momento? Sim, por exemplo, algumas empresas continuavam cobrando metas altas, que a cobrança ela é um dos fatores que impactam no adoecimento no local de trabalho, né? Metas abusivas, então nós tivemos casos disso, que a gente acompanhou, mas ao mesmo tempo também nós tivemos empresas que se ressignificaram, que se reinventaram nesse contexto. Na área de tecnologia, por exemplo, hoje você tem aí os profissionais e as empresas já mantêm o home office como prática. Muito embora a falta de integração, a troca, esse espaço de criatividade, eles estão revendo alguns posicionamentos. Google, por exemplo, revendo esses horários, né? Algumas empresas, inclusive, começaram a contratar o profissional e dando a ele a escolha, se ele quer ficar 100% no home office ou 60-40. Então, isso dá à pessoa, principalmente às mulheres, a oportunidade de estar acompanhando o filho e se organizando para estar aí fazendo o seu trabalho. Pois é, mas a pergunta de ouro é como se organizar trabalhando em home office e, ao mesmo tempo, estando ali cercada de toda uma rotina familiar, com filhos, com o marido, a esposa, enfim. Como organizar tudo isso? Telmo, a gente sai para o trabalho, a gente se arruma. Então, por exemplo, vou falar de mim e dos meus mentorados, dos líderes que eu acompanhei, inclusive durante a pandemia, né? Então, eu tenho a minha rotina, qual é o horário que eu saio para o trabalho, é o horário que eu me arrumo. Mesmo atendendo ali no Zoom, eu me preparo, eu tenho aquela rotina, eu tenho os intervalos entre um atendimento e outro, eu respeito o horário final, muito embora com essa pandemia, com esse novo universo, alguns clientes eu atendo no sábado, no domingo ou à noite, em função da urgência, mas normalmente eu tenho o meu horário de trabalho. Então, se respeitar. Um outro fator importante é a gente entender que eu preciso ter a empatia com o outro, mas principalmente eu preciso ter empatia comigo mesmo, como líder, como pessoa, como profissional. Entender que o novo, essa questão aí do home office, essa questão do avanço da tecnologia, veio para ficar. Então, eu me adapto. E a escolha é do profissional. E uma outra questão de extrema relevância, quando eu falo assim, ter a empatia consigo mesmo, a compaixão. Teve uma pesquisa da Gallup em 2021, se eu não me engano, que ela falou o seguinte, que a compaixão é algo que o líder hoje precisa ter com ele, primeiro, e com seus liderados. Por quê? Eu sempre falo o seguinte, que toda organização é feita por pessoas. Então, alguém criou a TVE com pessoas. Aqui não aconteceria se não tivesse o câmera, se não tivesse a pessoa que fez o café, quem está dirigindo o programa, quem vai editar. E para pessoas, existem pessoas que vão usufruir do ponto de vista e levar isso para a vida. A gente vai estar tocando o coração de alguém. Então, a gente precisa entender que eu preciso cuidar do humano. O humano hoje, não só hoje, sempre foi o centro.
seja, o gestor, então, hoje, ele tem que estar atento não apenas às necessidades funcionais daquele empregado, né, dentro da organização do trabalho, mas também ele tem um olhar também para a realidade daquele funcionário fora do ambiente de trabalho, porque ele tem uma vida com os seus dramas, com as suas dificuldades, com as suas demandas, não? Eu vou te propor algo agora. Você aceita? Claro, vamos fazer. Vamos lá. Eu vou pedir para você se levantar. Perfeitamente. Agora olha para essa cadeira. O líder, Telmo, ele escolheu sentar na cadeira. Senta. Quando nós sentamos na cadeira de liderança, a gente precisa de cuidar da estrutura, da tecnologia, da informação, tudo isso e principalmente das pessoas. Então, eu preciso cuidar das pessoas, significa ouvir as pessoas. Significa se preparar um feedback assertivo para dar a elas a oportunidade de repensar uma conduta e ressignificar. Então, eu como líder, eu preciso cuidar dessa estrutura. É claro que toda uma rede de apoio, uma rede ali, porque uma organização, ela é como uma teia. Existe uma relação de interdependência. O Telmo é um ser humano antes de ser um jornalista e ele tem uma história de vida, ele tem um contexto. Dentro do ambiente organizacional tem vários Telmos, tem várias Tânias. Então, quando a gente se conecta com o humano, as chances da gente criar um ambiente co-criar um ambiente, eu vou co-criar um ambiente tranquilo, seguro, que permita mudanças, que permita uma reaprendizagem organizacional, eu vou reduzir, assim, os índices de adoecimento e trazendo as respostas e as soluções que as pessoas precisam fazer. Pois é, uma questão hoje é que as empresas elas se preocupam muito, né, em fazer uma comunicação externa, ou seja, se comunicar para a sociedade ou para o público-alvo, né, dela, mas muitas vezes se esquece de se comunicar para dentro, né, ou seja, de se comunicar com os funcionários. Essa comunicação ela precisa existir para facilitar esse processo, não? A comunicação intra-organizacional, ela é fundamental. Como é que seria isso? Muitas vezes a empresa opta por fazer uma pesquisa de clima, muitas vezes ela faz um diagnóstico sistêmico. É importante criar esses espaços de escuta, porque eu percebo, eu sinto, eu tenho um termômetro que mostra que o meu profissional ele está adoecido, ele não está rendendo mais. Eu preciso buscar conhecer isso junto com a gestão de pessoas. Qual o peso que uma melhor condição salarial e também condições também de crescimento profissional tem nesse processo aí? Olha, eu te diria, eu não vou colocar em termo quantitativo, tem um peso relevante, mas o mais importante é o pertencimento. A pessoa se sentir pertencente, se sentir valorizada. Quando você tem essa sensação de se sentir pertencente, você vai realmente aproveitar esse espaço para crescer e você vai dar o melhor de si. Então, quando você gera esse senso de pertencimento, esse ambiente seguro, quando eu cuido das pessoas, eu escuto as pessoas, eu trago as pessoas para junto de mim, isso aí tem um peso. Como a escala de Maslow, de Resnick, fala da hierarquia das necessidades, a questão financeira é um ponto, mas não é o mais importante. Existem outros elementos. Inclusive, eu já mentorei pessoas que ganhavam altos salários e que não estavam felizes. Então, criar esse ambiente, preparar essa liderança, o estilo de liderança no passado não é o mesmo de hoje. Tá? Então, trabalhar esse desenvolvimento humano, definindo uma trilha, qual é o papel meu, o seu e de todos nós com os objetivos organizacionais, entender o rumo que a organização está seguindo também, é fundamental para se sentir seguro e pertencente. Finalizando e bem rapidinho, que sugestões você daria a empregados que estão passando por momentos difíceis no ambiente de trabalho e também empregadores que estão passando por momentos difíceis, por dificuldades de trabalhadores? Para o empregador, olhe para a sua equipe, olhe para os seus liderados, olhe para as pessoas, tenta entender os sinais que você está observando, crie ambientes mais de troca, os espaços mais humanizados, deixando que as pessoas se manifestem ali, porque nós somos humanos,
E para o profissional, fazer uma respiração, olhar o que desestressa, se é uma foto, se é ver o mar, porque você precisa cuidar também. Eu faço acupuntura, eu faço caminhada, eu faço pilates. Então, crie a sua rotina e se permita dar significado ao que você faz todos os dias. Tânia, muito obrigado pela sua entrevista e participação aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço a toda a equipe que fez junto com você esse programa acontecer. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia, lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!